No nosso encontro de agora, nós vamos falar da aerodinâmica e o atrito nos carros de Fórmula 1. Se você tem interesse nesse assunto, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora, vem comigo para a gente entender esse assunto. A primeira coisa que você deve entender é que na hora que o carro vai se movimentando, ele precisa rasgar o vento. Caso ele não consiga fazer isso, o vento começa a criar o que nós chamamos de arrasto, dificultando a aceleração do veículo. Nós precisamos então que o carro consiga furar o vento. Douglas, como assim? Se você pegar uma folha de papel, ela tem mais dificuldade de cair assim, porque a colisão com as partículas de ar vai dificultar o movimento do que assim. Assim ela cai mais facilmente. A aerodinâmica fica melhor quando você rasga o vento. Por outro lado, uma das coisas que é necessário para o carro é ficar o mais pressionado contra o chão possível. E é aí que vem o que a gente ouve falar de downforce, força para baixo. Por quê? Porque você precisa manter os pneus o mais grudadinhos no chão possível. Você já deve ter visto uma pessoa que na hora que vai sair de carro, pisa de uma vez no acelerador, achando que vai ganhar uma super aceleração, e as rodas começam a deslizar. É aí que vem o problema. Porque o atrito estático, que é aquele sem deslizamento, é o que a gente quer, é o que a gente deseja, e ele consegue atingir valores maiores do que o atrito quando está deslizando. A gente não pode deixar a roda deslizar. E uma maneira de dificultar o deslizamento das rodas, fazendo a roda ficar aderida ao chão sem derrapar, é você fazer uma força de pressão, uma força prendendo este carro ao chão. A chamada força normal de contato. Como é que a gente faz então para usar este vento que iria atrapalhar o nosso trajeto para nos ajudar? A gente aqui tem uma ideia interessante. Na hora que o ar vem aqui passando por esta parte inferior do carro, ele é desviado para cima. O que acontece? Se o carro empurra o ar para cima, princípio da ação e reação. O ar vai empurrar o carro para baixo. Isso vai acontecer tanto nesta parte aqui dianteira, quanto na parte traseira, o aerofólio. Você vai ter ali atrás este movimento de jogar o ar para cima, porque fazendo isso, você vai conseguir fazer com que o carro seja jogado para baixo. Deu para entender direitinho? E dessa maneira, o nosso veículo vai conseguindo manter as rodas sem deslizar, principalmente em curvas, que é uma situação mais difícil. Você conseguir fazer uma curva sem derrapar, é interessante que você seja pressionado contra o solo. Agora tem um pouco mais de coisa a respeito para a gente conseguir entender. Vem comigo. Um outro efeito que se pode tentar conseguir nesse processo aerodinâmico de escoamento do ar pelo carro está relacionado a Bernoulli. De acordo com Bernoulli, quando a gente tem o escoamento de uma determinada porção de ar, então deixe-me fazer aqui o ar escoar. Ele vem aqui pela parte inferior do veículo, aí nós deixamos esta outra parte mais estreita. Então é como se você tivesse o escoamento acontecendo aqui nesta região e passando por uma parte mais estreita do carro aqui embaixo. O que é que vai acontecer? Quando você tem o fluido passando por uma tubulação e esta tubulação se estreita, ele acaba ganhando velocidade, porque a quantidade de fluido que entra aqui por esta região mais larga é a mesma quantidade de fluido que vai passar pela região mais estreita. Para que haja esta continuidade do fluxo, acaba que há aqui uma redução da pressão. Douglas, como assim? Aqui, a pressão exercida pelo fluido na parte inferior do veículo vai ser menor do que a parte exercida, né, a pressão exercida aqui pela parte superior do fluido. Então lá vem aqui o vento, como o vento aqui ele consegue fluir com menor velocidade, não tem esta compressão que acontece aqui numa região mais estreita. Então vamos colocar aqui em cima, nós temos uma velocidade menor. Onde você tem uma velocidade menor, você vai ter um
fluxo, né? Aqui uma pressão. Vamos aqui. Você vai ter nesta situação uma pressão maior. Já aqui na parte de baixo, você vai ter o fluido passando com uma velocidade maior, já que ele teve estreitada esta região. Por conta disso, a gente vai ver que nesta região existe uma pressão menor. Essa diferença de pressão da parte de cima para de baixo faz com que haja uma força resultante para baixo, que gruda ainda mais o carro no chão. Além disso, a geometria das peças aqui, que é feita de tal maneira que o efeito coanda de aderência do fluido e o efeito de Bernoulli, ambos empurrem o carro para baixo. Agora vamos tentar entender, usando a lei do atrito, por que isso é tão relevante. A lei do atrito diz para a gente que o valor da força de atrito estático sem deslizar máximo é diretamente proporcional à força normal de contato. Força normal significa componente perpendicular aqui da força. Aí o que vai acontecer? Na hora que a roda de um carro está girando sem deslizar, o ponto de contato da roda com o solo tem que velocidade? Zero. O restante da roda tem as outras demais velocidades por conta do giro, mas o ponto de contato da roda com o solo deve ter velocidade zero. Contudo, como eu já havia dito, o atrito tem um máximo de força que ele suporta, então não adianta de nada você fazer o motor girar a roda e a roda derrapar, porque se a roda derrapar, duas coisas vão acontecer de ruim logo de cara. Primeiro, você vai queimar a borracha do pneu, e segundo, você vai ter uma redução do atrito. O atrito é mais intenso quando não desliza, porque as ranhuras elas conseguem estar bem mais encaixadas umas nas outras. Quando já está deslizando uma superfície na outra, essas ranhuras perdem aquela adesão. Então, o negócio é, você precisa que não haja deslizamento, você precisa que o atrito seja estático. E para que você consiga aumentar o máximo do atrito, é interessante aumentar a força normal de contato. Observe agora aqui que esta força normal, atuando para cima, vai equilibrar a força-peso e a tal da downforce, aquela força que vai empurrando o carro para baixo devido à aerodinâmica do veículo, que o vento empurra o carro para baixo, de tal maneira que você então consegue aumentar o valor desta força normal e melhorar o desempenho do carro na aceleração e nas curvas também. Há muito mais a respeito deste assunto, a gente poderia passar horas ainda falando a respeito da aerodinâmica. Você gostou deste vídeo? Deixe aqui pra gente o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Se você quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site professordouglasgomes.com. A gente aqui quer preparar você para os exames nacional do ensino médio, vestibulares e afins. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.